Vamos a mais um Conexão CrossFox. Vamos conhecer um pouquinho do Felipe Rezende. O Felipe atualmente é gerente técnico da Vale, aliás, desde 2012. Atua há 12 anos na área de proteção de sistema elétrico industrial e é coautor de um livro que a gente vai fazer um podcast especial em breve, mostrando para vocês qual é a história desse livro, com mais dois ex-convidados da gente aqui no nosso Conexão CrossFox. Felipe, muito obrigado por atender o nosso pedido, o nosso convite. Proteção de sistemas elétricos industriais, essa é a sua área de atuação. O que é um sistema elétrico de proteção industrial? Bom dia, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, para estar aqui com vocês para conversar um pouco aí sobre eletricidade, né. A proteção de sistemas elétricos, se a gente pensar na nossa casa inicialmente, né, a gente está pensando ali no quadrinho, o pessoal chama de quadro de luz, né, ou quadro de força e luz, né, o quadro onde você tem os disjuntores, né, e ali aqueles disjuntores são responsáveis por fazer a proteção da instalação elétrica, né, do seu sistema. Quando a gente vai para a indústria, né, a proteção ela se torna um pouco mais sofisticada, né, você tem que proteger com mais eficiência, né, com mais sensibilidade, né, não só os cabos, né, que seria numa instalação elétrica predial, mas também os equipamentos, né, as linhas, as redes, né, então tudo isso caminha para uma engenharia de proteção, né? Você precisa fazer estudos mais detalhados, estudos de curto-circuito, estudos de seletividade, conhecer a suportabilidade dos equipamentos, né? Térmica, dinâmica, para que você possa configurar seus dispositivos de proteção da melhor forma, né? Nem sempre, ou quase nunca, né? Você tem uma proteção ou uma seletividade perfeita, né? Em função da limitação da sua própria instalação ou dos seus dispositivos de proteção, né? Mas com aqueles recursos que você tem ali disponível, né, você faz um estudo para que aqueles dispositivos de proteção operem da melhor forma, né? Desligando a menor parcela do sistema quando tiver um defeito, né, para não afetar as demais áreas da planta, né, e minimizando os danos também nos equipamentos, nos motores, nos transformadores, nas barras, né? Um trabalho desse porte numa empresa como a que você trabalha, a Vale, é uma coisa que deve ter um tamanho assim inimaginável. Como é que funciona esse sistema de proteção numa empresa desse porte, Felipe? Sim, em primeiro lugar é uma escola, né. Eu comecei a gostar de proteção ainda na graduação, eu tive um professor muito bom, né, o professor Paulo Fernandes Costa, um abraço para ele aqui, de uma empresa de Minas Gerais, e que me motivou muito a estudar esse tema, né. Então eu formei achando que sabia proteção. Aham. Pô, sei bastante de proteção, né. E aí quando você vai para o mundo real, você vê que o buraco é mais embaixo. Então, a empresa que eu trabalho atualmente, você tem um parque muito heterogêneo. Você tem equipamentos, né, da década de 70, de 80, Hum. 90, até equipamentos muito, muito novos, né, já de 2020, né, as plantas que entraram em operação há pouco tempo e com filosofias também diferentes. Algumas empresas foram incorporadas pela Vale à medida que ela foi crescendo, né, Uhum. e que traziam filosofias de sistemas elétricos diferentes, alemão, por exemplo, né, com neutro isolado, ou com neutro aterrado por bobina Petersen, né. Então tudo isso cria cenários, né, para a gente aprender, né, os problemas bem aparecem, né, você tem ali a teoria que você conhece um pouco, mas você vê que você vai precisando de mais, você vai precisando se aprofundar, e os problemas reais eles sempre trazem algo novo, trazem alguma coisa que não prevista, né. Eu tive um professor que ele falava assim, quando tiver o defeito, quando tiver o problema, na sua primeira análise sempre vai ter uma coisa estranha, vai falar alguma coisa ali que não está batendo, parece que está violando algum princípio fundamental ali, e aí você investigando um pouquinho mais, você vai descobrir porque as coisas são multifatoriais, né, assim, você tem causas distintas, as disciplinas se misturam às vezes, né, então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, a Vale foi uma escola, né, no sentido, no quesito proteção de sistemas elétricos, né, eu pude aprender bastante, fazendo
o serviço natural, né? A empresa muito grande também, ela tem um detalhe, né? A Vale tem esse diferencial que investe muito em segurança e eletricidade, né? Então, quando muitas das vezes você desenvolve soluções ou pensa em formas de resolver os problemas e isso precisa de recurso, normalmente você tem o patrocínio, né? Já fazendo uma conexão de proteção de sistemas elétricos com segurança em Sim. eletricidade. Então, tudo isso também é muito bom, porque você concebe, você bola as coisas, né? E não fica só no papel. Você leva, né? Implementa, testa, vê A funcionando. Vale estimula isso. Sim, você tem um patrocínio muito grande, né? Se você, né, mostra ali que você vai ter resultado em segurança, que é relevante, né? Assim, nunca faltou patrocínio, né? Bom, então, essencialmente é isso. Acho que eu não sei se eu te respondi. Muito. E você colocou uma situação curiosa. É uma empresa muito grande, as tecnologias elas vão evoluindo, mas quando vem alguma coisa nova, você não pode tirar tudo que já existia e fazer tudo novo. Você tem que ir adaptando e fazendo as mudanças à medida que as coisas vão acontecendo. Eu acho que essa engenharia, né, é que deve ser um pouco mais complicada, porque você tem o muito moderno com alguma coisa que já ficou, digamos, obsoleto, mas que era o mais moderno quando aquilo foi construído. Sim, sim. É um exemplo que a gente ia pensar no relé de proteção, né? Antes você tinha um relé de proteção eletromecânico. Algumas plantas, né, isso foi até uma novidade para mim, eu descobri que ainda utilizam relés eletromecânicos novos, né? Encomendam relé de proteção eletromecânicos e utilizam como backup de um relé microprocessado. Mas o perfil de um profissional que configurava um relé eletromecânico, né, ou calibrava um relé Aham. eletromecânico, talvez seja muito diferente de um profissional hoje que vai parametrizar um relé microprocessado, que exige um conhecimento maior de informática, né? Então Perfeito. você precisa do software, qual que é a versão do software, você precisa do drive, né? Qual o cabo de comunicação que você utiliza, né? Aí você abre o relé, eu já tive a oportunidade de ministrar alguns treinamentos sobre proteção, e eu sempre falo com a turma, o relé é parecido com o seu celular. Se você for esperar dominar tudo para começar a mexer, você não vai mexer, né? Uhum. E o relé eletromecânico não, ele era mais simples, né? De se entender e de se configurar. E o relé microprocessado não, ele traz ali uma série de funções, né? E o fabricante ele tenta criar um produto que vá atender o máximo ao mercado, né? Que sirva para a indústria, que sirva para a concessionária, às vezes para média, para alta tensão. Então ali tem dezenas de coisas que você não vai utilizar e você tem que ter uma certa segurança, né? De saber ali o que você vai fazer, o que você vai alterar, né? E seguir, né? Não pode deixar a tecnologia te intimidar, né? Não podemos deixar a tecnologia nos intimidar, temos que enfrentar, né? E aí você falava das suas aulas, você falou: "Eu saí pensando que sabia das coisas". Se você olhar com o que tem hoje, chega a ser até brincadeira, né, Felipe? Não, sim, sim. É aquele efeito Dunning-Kruger, né? Para você saber que não sabe alguma coisa, primeiro você precisa estudar um pouco, né? Para você ter o mapa da ignorância, né? Você tem que falar, pô, Muito bom. existe isso aqui, né? Então eu não sei essas coisas, né? Então, à medida que você estuda mais, você vai vendo também quantas coisas você não sabe, né? A proteção de sistemas elétricos não é diferente, né? Se você pegar um catálogo de um relé de proteção é, 20, 25 anos atrás, talvez ele tenha 100, 200, 300 páginas, né? E um catálogo hoje ele sai com 1.000, 1.500, 1.000, 1.700 páginas, né? A proteção dos sistemas elétricos ela foi muito amarrada ao que a gente chama de tabela ANSI, né? Função 49, função 50, função 51, né? Aquela ideia de se casar um defeito com um relé, né? Com um número associado ao relé. E isso já se amplificou bastante. Então, os fabricantes criaram funções, né, que não estão na tabela ANSI, deram nomes próprios para elas. Um fabricante fez de um jeito, o outro fez de outra maneira, né? Talvez uma mensagem que fique para a gente, não só para essa área de proteção, acho que se aplica a tudo, é o estudo contínuo, né? Você tem que estar sempre estudando, né? Procurar. Hoje a informação é muito fácil, né? Os catálogos estão praticamente todos na internet. Se não está na internet, você manda um e-mail, abre um chamado para o fabricante, ele
ele te manda, né? Então, estudar os catálogos, estudar literatura, né? Videoaulas, eu fico impressionado com a quantidade de material indiano que existe no YouTube sobre proteção de sistemas elétricos. É impressionante, né? Então, tem que tentar buscar a informação, né? Que quase sempre é gratuita, né? Está disponível aí, se você fuçar um pouquinho, você encontra, né? Aquilo que você está buscando. O Felipe, houve um apagão, salvo engano, no governo Fernando Henrique, anos 90, por aí, um apagão no Brasil todo. O que aquilo significou em termos de aprendizado para vocês que são da área? Olha, eu não vou dizer que eu sou novo, mas talvez eu seja novo para poder falar sobre o apagão, se eu não me engano, em 2001, né? Aham. Eu estava com 17 anos. Assim, teria dificuldade de correlacionar isso com a proteção dos sistemas elétricos, mas eu acho que algum dever de casa foi feito, né? Porque desde lá eu não lembro, não me recordo aqui de um outro evento, Não né, mesmo. de tamanha magnitude, né? E essa área de sistemas elétricos, a gente se surpreende à medida que se envolve com ela. Como o Brasil tem bons profissionais nessa área, né? Bons profissionais, boas empresas, a própria CEMIG, né, que é a concessionária de Minas Gerais, eu trabalhei lá por pouco mais de 2 anos, né, em 2 momentos distintos, né, da minha carreira, e vi que ali você tinha profissionais de alto gabarito, né, de projeção internacional, né? A CEMIG trouxe muitas coisas até para as demais concessionárias do Brasil, né? Então é isso, né? O Brasil ele está muito atualizado, né? Vocês fazem parte desse grupo seleto de engenheiros dos quais você participa. Tem uma interação muito grande com o que está acontecendo lá fora. Sim, você diz no quesito segurança e Segurança, eletricidade? sim, sim. Sim. Bom, lado positivo da tecnologia, né? Facilitou bastante essas interações, né? Então, desde que a gente começou a se reunir para trabalhar na norma brasileira de arco elétrico, a NBR 17227, deve ser lançada nos próximos meses, talvez até nas próximas semanas. Durante esse trabalho, a gente conseguiu contato por mais de uma vez com profissionais de fora, né, para conversar, trocar ideias, né? Então, uma reunião ali via Teams, via Zoom, né? Uhum. Normalmente alguém do grupo tem um contato. Então, isso a tecnologia facilitou bastante o acesso e o contato com profissionais de fora do Brasil, né? Isso foi muito, muito positivo. O próprio I3E, que tem os working groups que trabalham nas normas, né, nos standards da I3E, já faz reuniões online. Então é possível hoje você participar, contribuir, né, com a elaboração de um guia do I3E, estando aqui no Brasil ou em outro país, né? Não só contribuir, como também absorver, né, informação, conhecimento para trazer para as nossas normas, né, e para a comunidade técnica de uma forma geral, né? Aí complementando, o grupo da BNT que se reunia, que contava com profissionais também de diferentes estados, né? Sempre também através de reuniões online, né? A gente conseguiu aí alguma coisa próximo de 3 anos, né? Elaborar uma norma, né? Com um conteúdo muito diversificado, né? Só trabalhando com reuniões online, né? Essa norma que vai entrar em vigor, ou que está entrando em vigor, o que que ela muda especificamente? Bom, ela traz, eu vejo que um ganho que ela traz é desambiguar alguns conceitos, algumas informações. Quando você tem uma norma muito objetiva sobre um tema, tudo fica muito fácil, que é o caso da I3E 1584, que trata de cálculo de energia incidente para sistemas de baixa e média tensão de 208 volts a 15 kV, né? Então, aquele escopo ali está amarrado nessa norma. Quando você sai um pouco disso, você tá bom, vamos calcular energia incidente para sistema de corrente contínua. A gente não tem um guia do I3E. Então, aí você tem um artigo aqui, um artigo acolá, né? Você tem um technical report,
você tem um relatório que foi feito pelo EPRI, no caso, que através de insights também criou um modelo, né? Você vai para tensões 34,5 kV, 69 kV. Então, você tem algumas metodologias, algumas propostas, e nem sempre é fácil identificar o que é o correto ou o que é o melhor, né? Se a gente pensar em artigos, tem 10 artigos aqui que tratam o tema de forma diferente. Qual que é melhor, qual que é pior, né? Perfeito. Então, eu acho que a norma, com a diversidade dos profissionais que tinham ali, o estudo, debruçando sobre os temas, né? A gente conseguiu definir um caminho bom com base em todas essas literaturas. Então, Acho um padrão. isso. Então, eu acho que o profissional ele vai ter mais facilidade, né, em lidar com esse tema, principalmente para o que sai fora, está fora do escopo da I3E 1584, né, quando ele precisar calcular energia incidente, né, ou precisar especificar um EPI, acho que a norma vai ajudá-lo, né? Excelente. E o livro também, o livro vai ajudar bastante também. Bem, a propósito, eu já vou encerrando especificamente esse podcast, mas convidando a vocês para falarmos sobre o livro que o Felipe está lançando com o Cláudio Mardegan, que também esteve com a gente. Nós vamos unir os dois para que vocês possam conversar, explicar melhor esse livro que vocês estão lançando, que é realmente importante, que vai auxiliar bastante nessa segurança, nessa proteção de sistemas elétricos industriais, etc. Então, fica o convite. Daqui a pouquinho, no próximo podcast, a gente estará junto para poder conversar a respeito do livro. Pode ser, Felipe? Pode sim. Muito obrigado pelo convite. Tá bom. Um abraço. Conhecemos um pouquinho do Felipe Rezende e nós seremos, você que está aqui no Conexão CrossFox, procure nesse mesmo espaço que você vai encontrar um podcast dos dois conversando sobre o livro. Até lá.